O Chile é aquele tipo de país que parece pequeno no mapa, mas quando você começa a fuçar, percebe que ele esconde coisas que nem muita enciclopédia dá conta. É comprido, apertado, cheio de extremos, e de quebra ainda coleciona alguns dos recordes mais malucos do planeta. Tem lugar onde não chove há milhares de anos, vulcão que desafia a altura do Everest, terremoto que balançou meio mundo e até café servido de um jeito que, sinceramente, não daria para inventar melhor. E aqui vai um spoiler. Tem cafeteria no centro, onde as garçonetes atendem praticamente sem roupas. E o melhor de tudo é que quanto mais a gente vasculha, mais esquisitice legal aparece. Então, se prepare porque hoje a gente vai atravessar o Chile de cabo a rabo e descobrir as curiosidades mais insanas, as histórias de bastidor e os detalhes que pouca gente conta. Hoje no Belo Mundo, a gente vai te levar para lá, porque o Chile merece ser contado daquele jeito que só a gente aqui no canal sabe fazer. Número 1. Localização e dados geográficos. O Chile é um daqueles casos em que o mapa engana. Quem olha de longe até pensa que o país é só uma tripinha grudada no lado esquerdo da América do Sul. E até é, mas a brincadeira está justamente aí. Esse fiapinho de terra tem mais de 4.000 quilômetros de comprimento, quase a distância de um voo de Nova York até Londres. Só que na largura, em alguns pontos ele mal chega a 200 quilômetros. É como se fosse uma faixa de terra esticada até o limite, espremida entre a imensidão do Oceano Pacífico de um lado e a muralha da Cordilheira dos Andes do outro. E por ser esse estirão estreito, o Chile conseguiu acumular praticamente todos os climas possíveis. No extremo norte está o deserto do Atacama, o lugar mais seco do planeta. Na parte central do país, o cenário muda completamente. Ali ficam os vales férteis, as plantações, as vinícolas e as cidades vibrantes, com um clima muito mais ameno e bem definido. Já no sul, o Chile vira praticamente um documentário de natureza. Lagos cristalinos, geleiras, montanhas nevadas e a Patagônia com aquela paisagem que parece de outro planeta. E no extremo sul fica Puerto Williams, que o Chile transformou oficialmente em cidade só para roubar o título que durante muitos anos foi de Ushuaia, na Argentina, conhecida como a cidade do fim do mundo. Agora, quem carrega esse selo é Puerto Williams, com sua população pequena, suas bases científicas e aquela sensação de que dali para frente já começa a Antártida. Deu para perceber que o Chile não é só aquela faixa estreita grudada no mapa, né? Ele é praticamente um laboratório natural, onde cabe deserto, floresta, vulcão, geleira e oceano, tudo junto e misturado. Número 2. História. Antes de virar esse país cheio de contrastes que a gente vê hoje, essas terras já tinham muita história rolando. Povos indígenas como os mapuches, os atacamenhos, os diaguitas e vários outros dominavam a região muito antes de qualquer europeu sequer sonhar em colocar o pé por aquelas bandas. E cada um deixou sua marca, suas tradições e uma cultura que, de um jeito ou de outro, ainda respira até hoje. Foi só no século XVI que os espanhóis desembarcaram por ali. Liderados por Pedro de Valdívia, chegaram na famosa leva da colonização, na época em que a Espanha praticamente colecionava pedaços do mundo. Mas conquistar esse território não foi exatamente um passeio. Os mapuches, por exemplo, bateram de frente com os invasores por décadas, numa resistência que se tornou lendária e que, para muita gente, ainda é motivo de orgulho nacional. Durante mais de 200 anos, ficou sob domínio espanhol. Mas como em boa parte da América do Sul, chegou uma hora que a coisa começou a ferver. No início do século XIX, começaram os primeiros movimentos de independência. E foi em 1818 que veio o Grito de Liberdade, com a ajuda de figuras como Bernardo O'Higgins e José de San Martín. Mas a história não parou por aí. Mesmo livre da Espanha, vieram altos e baixos, guerras com vizinhos, disputas territoriais e muita tensão política. E claro, quem olha para o passado mais recente, inevitavelmente esbarra na sombra da ditadura militar, que começou em 1973.
depois do golpe que derrubou o governo de Salvador Allende. Durante os anos do regime de Augusto Pinochet, o povo enfrentou um dos períodos mais sombrios da sua história, com censura pesada, perseguições políticas e milhares de mortos e desaparecidos. Só em 1990 veio o retorno oficial à democracia, depois de um plebiscito que colocou fim à ditadura. E além de tudo isso, o país ainda carrega na memória um dos maiores abalos naturais já registrados na história da humanidade. Em 1960, a cidade de Valdívia foi o epicentro do terremoto mais forte já medido, com uma magnitude de 9,5. O tremor foi tão intenso que chegou a deslocar parte da costa, provocou tsunamis que atravessaram o oceano e afetaram lugares tão distantes quanto o Havaí e o Japão. Até hoje, esse episódio segue sendo estudado como um dos maiores eventos sísmicos da história moderna. Com tanto acontecimento de peso, o que se formou ali foi uma história carregada de lutas, reviravoltas e muita resiliência. E tudo isso ajuda a entender essa mistura forte de orgulho cultural com um certo pé atrás quando o assunto é política. Número 3. População. Sabe aqueles famosos ditados que tamanho não é documento? Pois bem, nesse país, isso faz todo sentido. Apesar de ser pequeno, por lá vivem mais de 19 milhões de pessoas espalhadas por esse corredor geográfico maluco. Só na capital, Santiago, já moram quase 6 milhões, o que significa que boa parte da vida do país gira em torno daquela região central. Mas apesar de boa parte da população estar concentrada nessa área mais urbana, a diversidade não fica só no clima e na paisagem, ela também aparece na mistura de povos. Claro que a maioria é descendente dos colonizadores espanhóis, mas ainda hoje existem comunidades indígenas, principalmente os mapuches, que seguem firmes na luta para manter sua cultura viva, seus costumes e seu idioma. Além dos mapuches, também existem outros grupos menores espalhados em diferentes pontos do território, como os Aimaras no norte e os Rapa Nui na Ilha de Páscoa. Cada um com seus próprios costumes, dialetos e tradições que vão costurando esse mosaico cultural único. O idioma oficial é o espanhol, mas o espanhol que se fala por lá tem um tempero bem próprio. O sotaque chileno é conhecido por ser um dos mais difíceis de entender, até mesmo para outros falantes da língua. Eles falam rápido, cortam as palavras, criam gírias e ainda têm o famoso costume de terminar as frases com aquele pó no final. É o famoso sipo, que nada mais é do que um sim bem chileno. E como se não bastasse toda essa mistura, ainda existe uma forte imigração recente, principalmente de países vizinhos e também de haitianos e venezuelanos, que vêm buscando uma vida nova por aquelas bandas. Ou seja, dentro daquele país comprido, cabe uma variedade enorme de histórias, sotaques e culturas. É gente de tudo quanto é canto, vivendo lado a lado, cada um carregando um pedaço dessa história. Número 4. Cartão postal. Para quem gosta de se surpreender na viagem, esse é o destino certo. Ali tem de tudo um pouco, e quase nada no formato tradicional que o turista espera encontrar. Lá no extremo norte fica o deserto do Atacama, um dos lugares mais secos e impressionantes do planeta. Em algumas áreas, não cai uma gota de chuva há milhares de anos. Não é à toa que a NASA já usou a região como laboratório para testar equipamentos destinados a Marte. As paisagens, então, parecem coisa de outro mundo. Tem o Vale da Lua, com formações esculpidas pelo vento, lagoas de sal que funcionam como espelhos perfeitos, geysers soltando vapor e os céus mais limpos da Terra para observação astronômica. Quase metade dos observatórios do planeta estão justamente ali, aproveitando essa janela de visão quase intocável. Quem visita tem a chance de ver a Via Láctea com uma nitidez absurda, coisa rara em outros lugares. Mas o deserto não guarda só paisagens surreais. Perto da cidade de Arica, foram encontradas as múmias mais antigas do mundo. A cultura Chinchorro, que viveu naquela região há mais de 7.000 anos,
praticava técnicas de mumificação muito antes dos egípcios sequer pensarem nisso. Algumas dessas múmias podem ser vistas hoje em museus locais, revelando um passado tão árido quanto fascinante. No mesmo norte, se destaca também o Ojos del Salado. Ali está o vulcão ativo mais alto do planeta, com quase 6.900 metros de altitude. Para quem não tem noção da grandeza, é só imaginar que ele praticamente compete com o próprio Everest em altura, só ficando atrás porque o gigante asiático ainda leva a melhor por alguns metros. Mesmo assim, o Ojos del Salado é o maior vulcão do mundo e uma das grandes atrações para montanhistas e aventureiros que encaram o desafio de subir até lá. Na parte central, o cenário já muda completamente. Ali está Santiago, com sua mistura de metrópole moderna e charme local. Tem museus, parques, restaurantes e aquele visual clássico da Cordilheira dos Andes ao fundo que deixa qualquer foto parecendo profissional. Sem falar que dali saem os passeios para algumas das vinícolas mais conhecidas do planeta, famosas pela qualidade dos vinhos e pelos vales de uvas perfeitamente alinhados. Mais ao sul, a paisagem vira um verdadeiro cartão postal. Lagos cristalinos, florestas verdes e vulcões ativos dominam a cena. Pucón, por exemplo, é parada obrigatória para quem quer ver de perto o vulcão Vila Rica, soltando fumaça lá no alto. Aliás, não é pouca coisa. Esse território está entre os líderes mundiais em quantidade de vulcões ativos, com quase 100 em atividade constante. Conforme a viagem continua, o espetáculo natural só melhora. A Patagônia entrega geleiras gigantescas, fiordes cortando as montanhas e o Parque Nacional Torres del Paine, que já virou desejo de todo viajante que gosta de natureza selvagem. E no meio do Pacífico ainda fica a Ilha de Páscoa. É lá que estão os moais, aquelas estátuas gigantes que até hoje ninguém conseguiu explicar direito como foram erguidas com tanta perfeição. Algumas teorias falam de homenagens aos ancestrais, outras apostam em mistérios mais cabeludos. O certo é que o lugar continua fascinando quem chega ali. Mas você acha que só as paisagens fascinam? Claro que não. Tem mais, muito mais. Número 5. Cultura e costumes. Quem resolve passar um tempo por lá, logo percebe que o jeito de viver tem umas regras e umas manias que não são tão comuns em outros lugares. E é justamente aí que a coisa fica interessante. Para começar, tem as normas de convivência nas ruas, que surpreendem muitos turistas desavisados. Andar sem camisa em espaço público simplesmente não é permitido, e vale tanto para a rua quanto para as praias urbanas. Mesmo no calor, homem de peito de fora andando pela cidade não rola. Beber na rua também não. Não dá para abrir uma cerveja na praça ou na calçada e achar que tá tudo certo. O consumo de bebida alcoólica só pode acontecer em locais autorizados, como bares e restaurantes. E mesmo nesses lugares, a regra é clara. Quem senta para beber tem que pedir alguma coisa para comer junto. Ficar só no copo não costuma ser bem aceito. Mas enquanto alguns locais te cobram roupa demais, outros têm roupa de menos. Um bom exemplo são os famosos cafés com pernas. No centro de Santiago, esses estabelecimentos funcionam como cafeterias, mas com um toque bem diferente. As garçonetes servem o café usando vestidos justíssimos, saltos altíssimos e, em algumas versões, até com trajes ainda mais ousados. Quem entra encontra um ambiente de mármore, espelhos e aquele clima de encenação que mistura sensualidade com o ar conservador do país. Essa moda começou ainda no fim da ditadura militar, nos anos 80, e foi se espalhando até virar um fenômeno cultural. E além dessas curiosidades urbanas, ainda tem o lado das tradições folclóricas que seguem firmes em várias regiões. Como a festa de La Tirana, no norte, que durante dias transforma a cidade num grande palco de danças, música, máscaras e celebrações com raízes nos antigos rituais andinos. No fim das contas, o que se vê é uma cultura que vive equilibrando tradição e modernidade, com um jeito todo próprio de misturar o que pode, o que não pode
e o que acontece nas entrelinhas. Número 6. Gastronomia. Se tem um ponto onde dá para entender bem o jeito de viver por lá, é na comida. Quem visita logo descobre que as refeições não são complicadas, mas cheias de particularidades que deixam tudo com aquele tempero local. A culinária de rua é praticamente um capítulo à parte. Quem anda pelas cidades encontra barraquinhas vendendo completos, que são basicamente hot dogs turbinados. O pão vem carregado com salsicha, maionese, tomate e o toque obrigatório: palta. E palta, para quem não está familiarizado, nada mais é do que o famoso abacate. Só que por lá, o negócio é levado a outro nível. O abacate entra no café da manhã, no sanduíche, na salada, no sushi e até no hambúrguer do fast food. Ali, a palta é tratada como um acompanhamento salgado, com direito a uma generosa pitada de sal em praticamente tudo. Não é exagero dizer que a obsessão pelo abacate virou quase uma marca registrada. Além dos completos, tem também as empanadas, que são um clássico, recheadas de carne, frango ou mariscos. Além das sopaipilas, que são como pequenas massas fritas servidas com molhos. É aquele tipo de comida simples, saborosa e que dá conta de matar a fome sem frescura. Agora, falando de bebida, a água da torneira é tecnicamente potável. Só que quem não está acostumado pode estranhar o gosto. Por causa da alta concentração de sais minerais, muita gente sente aquele fundinho de sabor meio salgado, meio metálico. Por isso, boa parte dos turistas acaba preferindo comprar água engarrafada, só para não correr o risco de transformar a viagem numa experiência gastrointestinal desnecessária. E como não podia faltar, os vinhos também marcam forte presença na mesa. Com tantos vales férteis e tradição na produção, o país virou referência mundial em vinhos de qualidade. Do Cabernet ao Carmener, sempre tem uma garrafa boa à mão. No final das contas, a gastronomia ali reflete bem o espírito local. Simples, com alguns costumes que fogem do esperado e cheia de detalhes que o visitante só entende mesmo quando prova. Número 7. Curiosidades. E para finalizar, vamos entrar num bloco de curiosidades, porque não basta ter café servido com lingerie, vulcão que quase briga com o Everest, terremoto que sacudiu meio planeta e observatório da NASA no deserto. Ainda tem mais. E é aquele tipo de informação que faz a gente pensar que realmente esse país foi desenhado para render história. Lembra lá do céu limpo do Atacama? Pois não é só a NASA que aproveita essa visão privilegiada. Existe por ali um departamento oficial dedicado a investigar relatos de objetos voadores não identificados. É o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos do Chile, mais conhecido como CEFAA. Enquanto em boa parte do mundo esse assunto fica na teoria da conspiração, ali o negócio é tratado de forma séria, com investigação oficial e tudo. Descendo para o litoral, tem outra obra que chama a atenção. A maior piscina do mundo já esteve por ali. Em Algarrobo, cidade litorânea a pouco mais de 100 quilômetros de Santiago, foi construído o San Alfonso del Mar, um resort residencial e turístico de alto padrão, famoso justamente por essa piscina gigantesca. São mais de 1 quilômetro de extensão e 250 milhões de litros de água salgada, bombeados direto do oceano. É tanto espaço que dá para praticar esportes aquáticos lá dentro, como se fosse uma mini baía particular. Vista de cima, parece uma faixa azul esculpida na beira do mar. E para fechar, sobra até espaço para curiosidade de bandeira. Muita gente confunde a bandeira local com a do Texas, nos Estados Unidos. As duas têm estrela branca, fundo azul e faixas vermelha e branca. Mas aqui vai o detalhe. Quem veio primeiro foi a chilena. A bandeira foi adotada em 1817, logo depois da independência. A do Texas só apareceu bem depois, lá em 1839. Ou seja, já deu para perceber quem se inspirou em quem nessa história. Brincadeiras à parte, no fim das contas, dá para afirmar sem medo que esse território pode até ser estreito no mapa, mas sobra em história, em contraste, em esquisitice
e principalmente em assunto bom para contar, não é mesmo? Agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Conta aqui nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com quem vai gostar de saber dessas histórias, e se ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se juntar ao nosso time. Tem muito mais desse belo mundo vindo por aí.